Ok, pessoal, vamos lá então, dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? A gente começou a ver na aula passada algoritmos fundamentais, né? Só relembrando aí, a gente viu 3 algoritmos dentre aqueles 9, né? Que são ditos fundamentais. Quais foram eles? Temos a troca dos valores de duas variáveis, contagem e soma de um conjunto de números, né? A gente viu esses 3 algoritmos fundamentais, que são conhecidos também como básicos, né? São os mais básicos da ciência da computação e os mais importantes, porque tudo vai girar em torno de contagem, de somatório e de troca de valores, tá? Vocês vão ver ao longo aí do curso, né, pessoal da computação, que tudo na computação gira em torno disso daí, de um somatório, de uma contagem ou de uma troca de valores. E o pessoal da engenharia também, quando for fazer resolução de problemas, vai precisar muitas vezes fazer contagem, né? Contar quantas vezes um evento ocorre, somar um determinado conjunto de números e trocar valores de variáveis quando quiser classificar os elementos, né? Fazer uma ordenação dos elementos. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Eu passei também uma lista lá no URI, que aí depois eu vou abrir aqui um momento para a gente tirar dúvidas, tá? Sobre os exercícios. E aí a gente vai hoje continuar. Vou falar hoje de um algoritmo fundamental, que é o cálculo do fatorial. É o quarto algoritmo. É um algoritmo muito importante também, não só pelo fato do fatorial ser um número que é muito usado na engenharia, na ciência, né? Mas também porque esse algoritmo ele tem uma técnica que é usada em muitos outros algoritmos, tá certo? E ele também usa uma técnica que a gente já aprendeu aqui, né? Vocês vão ver que esse fundamento que a gente viu no algoritmo da soma, esse mesmo fundamento a gente vai usar aqui, só que adaptado, aperfeiçoado. Ok, então vamos lá, vamos começar aqui a ver o cálculo do fatorial. A ideia, pessoal, é a seguinte: sempre o algoritmo que a gente vai ver, ele vai estar associado a um problema, né? Vai ter um problema de contexto, tá? E aí a resolução desse problema, né, o algoritmo que resolve esse problema, ele possui a técnica, né, que a gente vai aprender, a técnica que a gente está aprendendo. Então vamos lá. Cálculo do fatorial. Bom, o fatorial, ele é, né, um, um número, né, um resultado que vem desse contexto aqui. Fatorial de um determinado número, n, é igual a quê? Ao n tá multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, multiplicado por n menos 3, e assim por diante, até chegar no número 1. Então a gente viu isso daqui, né? Estudamos isso lá no ensino médio, vocês devem recordar disso daqui. Então, por exemplo, 5 fatorial, né? Ou seja, fatorial do número 5
ele é igual a quê? A 5 multiplicado pelo 4, multiplicado pelo 3, pelo 2, pelo 1. Isso daqui dá 120. Okay? É importante ressaltar também que, por definição matemática, o fatorial do zero ele é igual a 1. Né? Então, 1 é o menor valor aí do fatorial. Então, o fatorial de zero é 1. Bom, o problema que a gente vai resolver aqui é, dado um determinado número n, calcule o fatorial desse número n. Tá? Onde esse n que a gente vai fornecer é um número que é maior ou igual a zero. Não existe fatorial de número negativo, tá bom? Então, vamos assumir que o valor que a gente vai fornecer sempre é um número não negativo, maior ou igual a zero. Então, para resolver esse problema, pessoal, o que é que vai ser necessário? A gente vai precisar dizer qual é o número, né? A entrada desse problema vai ser o n. E a saída desse algoritmo vai ser justamente o valor do n fatorial. Tá ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Tem não, Ciel. Por definição, o fatorial ele é aplicado só em números inteiros. É uma própria restrição aí do fatorial. Então vamos lá. Vamos calcular aí o nosso fatorial. Só dando umas travadas aqui, beleza. Bom, primeiro passo que a gente vai fazer é ler o número n. Né? Isso aqui está claro, a entrada é o n. Então, o primeiro passo é a gente ler o número n, que vai ser sempre um número inteiro, né? Por causa da própria definição do fatorial. Então, a entrada vai ser o n. A nossa saída vai ser o valor desse fatorial. Então, a gente vai criar aí uma variável, vou chamar aqui de fat. Tá? E essa variável, eu vou usar ela para ter o valor do fatorial desse número. E a saída vai ser justamente isso. Eu quero escrever o valor desse fatorial. Pronto, agora a gente vai começar a fazer o nosso processo, o nosso cálculo do fatorial, tá certo? Bom, alguém tem aí alguma ideia, sugestão de como a gente pode fazer? Como que a gente pode proceder aí com esse cálculo? O que é que esse cálculo vai exigir da gente? Vamos discutir primeiro aí a resolução. O que é que a gente vai poder fazer aqui para a gente calcular o nosso fatorial? Ei, professor. Diga lá. O senhor pode usar o for nessa questão, então? Porque já que é Posso. um número definido já. Exatamente. Então, o Gabriel, é o Gabriel, né, que está falando aí? O Gabriel já identificou o seguinte: a gente pode usar o for, já que eu tenho uma quantidade, né, definida, determinada de vezes que eu vou fazer uma repetição? Pode. Pode usar o for. Pode usar o while? Pode. A estrutura de repetição vai ficar
a escolha de vocês. For, while. Mas como o Gabriel disse aí, já que eu sei quantas vezes vão se repetir, então eu vou usar o for, né? Beleza. Então a gente sabe que vamos usar aqui uma repetição. Perfeito. E o que que vai ser repetido? O que é que a gente está repetindo aqui? O senhor O que é que vai... está repetindo o número de vezes que ele vai ser multiplicado. Isso, eu estou repetindo, né? Na verdade, a operação de multiplicação, né? Um determinado número de vezes. Então, perfeito. Então, eu vou ter um for, e dentro desse for, eu vou repetir várias multiplicações. Ok. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar o 5 com 4, né? Aí, o resultado disso daqui, primeiro a gente multiplica o 5 com 4, aí o resultado disso, eu vou multiplicar pelo 3, aí o resultado disso, eu vou multiplicar com 2, e o resultado disso, eu vou multiplicar pelo 1. Então, a gente tem aqui uma repetição de multiplicações, né? Vou fazer 1, 2, 3, 4 multiplicações. Já que vão ser 5 números, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou multiplicar e o resultado dessa multiplicação vou usar na próxima multiplicação. O resultado dessa daqui eu vou usar na próxima multiplicação. O resultado dessa eu já uso na próxima. A gente vai poder usar agora aquela mesma técnica que a gente usou na soma de um conjunto de números. Tá? Qual foi a técnica? O que é que a gente aprendeu naquele último algoritmo? Eu posso ter uma variável que vai acumular o valor da operação anterior, né? Então, relembrando, a gente tinha lá aquele algoritmo da soma, algo nesse sentido aqui, ó. Soma, recebe soma mais o determinado número, né? Eu tô lendo. Então, eu vou ter algo parecido com isso. Só que aqui, em vez de ter uma multiplicação, uma soma, a gente vai ter uma multiplicação. Tá? E essa soma aqui, na verdade, é o resultado do fatorial. Okay? Vai ser o resultado do fatorial. Então, a variável que a gente vai usar aqui, na verdade, vai ser o variável que eu chamei de FAT, né? É o produto. Pronto, eu vou chamar de produto, é melhor. Aqui de produto. Depois a gente renomeia. Beleza. Agora, quem vai ser esse número aqui que eu vou ficar multiplicando? Esse número vai ser quem? Quais são esses números? Que números vão ser esses? Eu vou digitar, ou eu vou gerar, ou eu vou descobrir? O que é que vocês acham? No algoritmo da soma, a gente digitava, né, vários números. Agora, no fatorial, quais são os números que eu vou ficar multiplicando? O usuário não poderia colocar a quantidade de número não, professor? Bom, a quantidade de números, eu já sei qual é, que vai ser justamente o n, ó. Pois é. Então, ele já vai entrar com essa quantidade, né? Então, no caso aqui do 5 fatorial, que eu vou calcular, o usuário vai digitar 5. É o valor de entrada.
Então, eu sei que eu vou ter 5 números que eu vou multiplicar. Como é que eu vou gerar os outros números? Eu vou digitar 5. Aí tudo bem, vou começar do 5, mas aí eu vou multiplicar o 5 pelo 4, depois eu multiplico pelo 3, pelo 2, pelo 1. O senhor Como é poderia. que eu... Ah, Como é que é? Pois é, isso que o Sávio falou, acho que poderia gerar a partir do N. isso, exatamente. São os antecessores desse número. Então, a partir do n, eu vou decrementando, vou diminuindo 1, até chegar no número 1. Exatamente. Tá? Exatamente. Aí, no caso... Beleza, Ciel. Aí, no caso, o Sávio até deu aqui uma, né? Ele disse que ele usou o asterisco igual. Tudo bem. Isso daqui, tá? Esse comando aqui, ele pode ser escrito dessa maneira que que o Sávio falou aí. Pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. Produto asterisco igual número. Significa o quê? Que eu vou pegar o meu produto, multiplico pelo número e o resultado eu jogo de volta no produto. É a mesma coisa, né? Os dois comandos são equivalentes. Pode usar um jeito ou outro. Ok? Beleza. Então, a gente vai partir do n, vai diminuindo esse valor e vai chegar até o número 1. Então, o meu for, eu vou usar aqui uma variável i, que vai começar do n, e ela vai diminuir de 1 em 1, e ela vai fazer isso enquanto esse i for maior do que 0. Ou então, você pode dizer maior ou igual a 1. Pronto. Então, esse número i, ele vai começar do n, vai diminuir de 1 em 1, até chegar no 1. E esse número i aqui é o número que eu vou usar para fazer esse produto. Então, o que, que vai acontecer? Vamos só observar aqui, né, a nossa lógica. A gente vai ter duas variáveis, vai ter o n, e vai ter uma outra variável aqui, que vai ter o meu produto. Resultado do meu produto. Então, o que vai acontecer? No caso, quando eu digitar o número 5, eu vou digitar o número 5, o meu número n vai ter 5. Produto, ele começou aqui com 0, deixei como 0, mas vamos depois ver se realmente é 0. Então, o produto inicializou com 0 aqui. Aí a minha variável i, vai começar com o mesmo valor do n, 5. E aí eu vou fazer produto vezes i, ou seja, 0 vezes 5. Isso aqui dá 0. E aí vou jogar esse resultado no produto. Então vou jogar 0 no produto. Então deu um problema aí. O que é que vai acontecer? Quando eu começar a multiplicar, meu produto vai ficar dando sempre 0, porque eu multipliquei ele por 0, então ele não vai sair do canto. O que é que significa? Que esse valor inicial do produto não é uma boa começar com 0. Qual seria o valor O que a senhor gente poderia deveria começar com inicializar? 1, não?
Com 1, exatamente. Né? Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar qualquer coisa por 1, vai dar qualquer coisa. Assim como o 0 é o elemento neutro da soma, por isso que a gente começou ele com 0 lá naquele algoritmo anterior, aqui a gente vai começar com 1. Então agora a gente vai ter o seguinte, produto vezes i. 1 vezes 5 dá 5. E aí eu vou jogar esse resultado aqui, 5, na variável produto. Então a multiplicação de produto com i dá 5. E jogo o valor no produto. Beleza. Vou decrementar o i, né? Ele vai chegar aqui, volta. Aí quando ele volta aqui para o for, ele decrementa o i. O i agora passa para 4. Vou testar. O i é maior ou igual a 1? É 4. Então vou realizar esse comando aqui. Produto multiplicado por i. Produto vezes i. 5 vezes 4 dá 20. E aí o resultado eu atribuo aqui para o produto. Então agora o produto vai ter 20. Então observem que agora a variável produto ela está acumulando o resultado da multiplicação. Chegou aqui, ele volta para repetir o comando, aí ele decrementa o i. O i agora passa para 3. Ele testa. I é maior ou igual a 1? É sim. 3 é maior do que 1, né? Então agora ele executa esse comando de novo. Produto multiplicado por i. 20 vezes 3 dá 60. Aí o resultado dessa multiplicação ele atribui para a variável produto. Então agora eu vou ter no produto 60. Então, observem que ele está acumulando, né, a multiplicação. Do mesmo jeito que no algoritmo passado, na soma, ele acumulava as somas que ele fazia, aqui ele está acumulando o resultado dos produtos. Então aqui, ó, a gente já está bem aqui, 5 vezes 4 vezes 3. Ele já acumulou o valor até aqui da multiplicação, que é 60. Vai, chega aqui, volta lá para o for, né, para o começo, decrementa o i, ou seja, o i agora passa para 2. O i é maior do que 1, então ele entra e vai fazer de novo esse comando. 60 vezes 2, 120. E aí ele atribui o 120 para o produto. Chegou aqui, ele volta, decrementa, o i agora passa para 1. O i é maior ou igual a 1? Sim, é verdade, ele é igual a 1. Então ele vai executar aqui de novo, produto vezes i, 120 vezes 1, dá 120. Aí ele joga 120 no produto, então ele joga 120 de novo aqui, né? Então foi desnecessário essa multiplicação por 1, mas ele fez. Volta para cá, decrementa o i agora é 0. Testa, i é maior ou igual a 1? Não, isso aqui é falso, o i agora é 0. Então como isso aqui é falso, ele não entra mais aqui para repetir esses comandos, esse comando aqui. Ele sai do for e vai para cá. E aí ele vai exibir o resultado, né, o produto, que vai ser 120. Então, se a gente executar esse código,
a gente vai ter n igual a 5, o resultado 120. Beleza. Se a gente rodar aqui para 7, 5.040. 3, 6. E agora vamos testar o caso especial, o n igual a 0. Tem que dar 1. Né? Será que vai dar 1? A gente não pensou nisso, mas vamos testar. Vai que dá certo, né? Fatorial do 0 deu 1. Interessante. Vamos entender aqui por que que deu 1. Ninguém nem pensou nisso, né? Mas por que que deu 1? Se eu digitar aqui 0 no n, o que é que vai acontecer? Se o n for 0, o que é que vai acontecer? O produto ele inicializa com 1. Beleza? Aí ele entra aqui no for. Então, o i recebe n. O i vai começar com o valor do n. I começa com 0. Na hora que ele testar isso daqui, para saber se ele deve entrar aqui na repetição, ele vai testar. I é maior ou igual a 1? Não. É falso. O i é 0. Então, como isso daqui é falso, ele nem entra para começar aqui a executar isso. Ele já pula para cá, para fora do comando for. Então, ele não vai chegar nem a repetir esse produto. Aí, quando ele for exibir aqui o valor da variável produto, ela tinha sido inicializada com 1. Então, né, ele já resolveu esse problema aí do n igual a 0. Tá? Pronto. Então, agora, a gente tem esse algoritmo aqui do fatorial. Ok? Professor, eu poderia ter feito o contrário, em vez de multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu poderia ter multiplicado 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5? Poderia, né? A multiplicação ela é comutativa, ou seja, tanto faz 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, o resultado é o mesmo. Então, tanto faz eu fazer a minha multiplicação do 5 indo até o 1 ou do 1 até o 5. Se eu quiser fazer de 1 até o 5, o meu for ele vai ser o inverso. Em vez de começar do n, ele vai começar do 1. E aí ele vai aumentar de 1 em 1. E a condição que eu vou verificar aqui é se o n é menor ou igual a 5, igual a n, né? Que é o valor, o último valor. Então observem que eu apenas inverti. Ele começa agora do 1 e vai até o n, aumentando de 1 em 1. O resultado final deve ser o mesmo. Beleza? 7. 5.040, 0 a 1. Então, esse algoritmo aqui, né, do fatorial, cálculo do fatorial, ele é um algoritmo fundamental. Tá? E observem que ele tem, a técnica usada nele é uma técnica que a gente viu lá no algoritmo 3, né? A soma de um conjunto de números. Então, a gente já está começando a usar aqui um dos fundamentos que a gente aprendeu aí na aula passada. Só que a gente fez só uma adaptação, né? Em vez de soma, é o produto. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Vamos ver aqui as dúvidas. Isso, o elemento neutro da divisão é 1. Exatamente. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Isso, sabe, dá no mesmo. E aí, professor? Diga aí, Gabriel.
O senhor depois vai tirar dúvidas das tarefas? Vou sim. Tá. Ok? Eu estou falando logo dele porque uma das questões da lista justamente usa o fatorial. Aí vocês já vão ter visto e aí já vão saber fazer. Bom, dúvidas aqui sobre esse algoritmo? Tranquilo? Onde é que a gente aplica? Onde é que vocês vão aplicar isso? Podem aplicar. Qualquer problema que envolva probabilidade, né? Ou cálculos estatísticos e matemáticos. Né? Então, você tem, por exemplo, eu quero saber a combinação, né? Eu estou partindo de um local da cidade para outro e tenho vários caminhos diferentes para chegar lá, né? Então, quais são os possíveis caminhos que eu posso chegar até lá? Quais são as diferentes possibilidades? Essa quantidade, ela é calculada através de combinação, né? De permutação. E para calcular a permutação, combinação, a gente viu isso aí lá no ensino médio, que eu vou usar aquela combinação de N, K a K, né? P a P, aliás. Eu posso usar aquela velha forma fatorial de um número dividido pelo fatorial do outro número, multiplicado pelo fatorial de N menos P. Isso aqui seria a combinação. Professor, no livro branco, isso aí estaria em que capítulo? Não tá. Não tem no livro branco, né? Tem não. O livro branco, cara, ele era mesmo só para fazer a introdução, né? Ah, no caso, só Agora a até gente o já 5, né? Que foi o das listas anteriores. repetição. Isso. Aí esse material aqui sobre algoritmos fundamentais, eu falei no finalzinho da aula passada, eu vou repetir aqui, caso alguém não tenha assistido a aula passada nem visto a aula gravada. Esse material, né, esses algoritmos fundamentais, vocês encontram ele nesse livro azul, só que não está com esse nome de algoritmos fundamentais. Eles estão lá implícitos, eles aparecem nas Aí tem na resoluções biblioteca. das questões do capítulo 5. Tá? Ele não Tem está dito tem assim, na esse é o biblioteca. algoritmo número 1. Ele tem várias questões e aí ele resolve as questões usando esses fundamentos. Então você encontra nesse Aí capítulo 5 aqui. esse livro tem na biblioteca digital, né? Tem na digital, tem no AVA, o PDF, e tem lá na Unifor, na biblioteca. Se você quiser pegar emprestado, né, para quem gosta de ter o Ah, livro mesmo para folhear, tá bom? Agora, dessa maneira, como eu estou explicando para vocês, vocês vão encontrar esse livro aqui. Desculpa. Vocês vão encontrar os algoritmos nesse livro aqui, que eu mostrei na aula passada, né? A gente até viu o preço, o valor que é desse livro. É bem carinho, que é um livro que é raro, já não tem mais para vender nas livrarias. É o capítulo 2 desse livro, How to Solve It by Computer, que eu coloquei o PDF dele lá no AVA. Você encontra na internet, está lá na internet, é o capítulo 2. Tem uns 9 algoritmos aqui. A gente está aqui, ó. esse aí Cálculo do também lá no ar. fatorial. Como é? Esse aí também o senhor disponibilizou no AVA? Botei lá no AVA o PDF, Tá bom. tá? Botei lá no AVA. Agora, quem quiser só o resumo disso, eu coloquei no AVA essa apostila aqui. Eu fiz um resumo desse capítulo 2 e coloquei aqui nesse material para vocês, tá? Tá lá no AVA também. Aí aqui tem só o capítulo 2, os algoritmos fundamentais, tá? Aí ele está dividido de 3 em 3.
Básicos, iterativos e representação. E tem lá os 9 algoritmos, todos lá. É um resumo daquele capítulo lá que eu fiz para vocês. Troca dos valores, contagem. Aí tem exatamente o problema, a aplicação e o código dele em JavaScript. Ok? Então esse material aqui é um resumo aí para vocês. Já que outros livros, né, a maioria dos livros não trazem dessa maneira, né, como esse livro aqui apresenta, que eu acho muito interessante. Geralmente os livros de algoritmo fazem o que esse livro aqui faz. Bota os exercícios resolvidos e vai mostrando como resolver. Tá? Ninguém nunca fez isso que esse autor fez. Olha, esses 9 algoritmos aqui, o que você aprender a fazer neles, você vai usar em qualquer problema que você quiser resolver. Tá? Então, acho interessante o método desse livro aqui. Esse aí é o que o senhor falou que tá Beleza, resolvido. Gabriel? Isso, Felipe. Está Tá resolvido ok. aqui, ó. O senhor me Repetindo. chamou? Nesse livro azul, os algoritmos eles são mostrados na resolução dos problemas. Nesse O livro senhor me aqui, chamou? não, eu falei errado, foi mal, Gabriel. Era o Felipe. Ah, Nesse livro aqui, os algoritmos são apresentados, né, formalmente, como eu estou fazendo aqui com vocês, no capítulo 2. Agora, quem não quiser ler esse livro, quiser já ver o resumo, eu fiz aqui essa apostila para vocês, né, estudarem, Ok. tá bom? Até porque esse livro aqui ele é em inglês, nem todo mundo, né, lê em inglês técnico, então, para facilitar aí a vida de vocês, botei aqui essa apostila. Ei, professor, só para tirar uma dúvida. Diga aí, Gabriel. A respeito do primeiro fundamento, que é da troca de variáveis. Aquela troca que a Certo, pode gente falar. faz, a gente meio que cria um vetor, né? Vetor não, um Não. módulo, alguma coisa, assim, para armazenar, né? Você cria uma terceira variável para armazenar. Pois é, só Você cria que uma. o vetores e essas coisas servem para outro tipo de situações, né? Isso, exatamente. O vetor que a gente vai estudar aqui, quando tiver lá no final dos algoritmos fundamentais, ele serve para você armazenar várias informações para recuperar depois. Então, se você tem um conjunto de dados que você quer guardar na memória para recuperar depois, né, para usar de qualquer maneira, então você usa isso dentro de um vetor. Porque Aí eu fica mais lembro que simples. durante a prova eu fui tentar fazer um vetor, só que quando eu ia executar, dizia que a memória não era larga o suficiente para armazenagem, algo assim do tipo. Então tu deve ter criado um vetor aí muito grande. Mas a gente vai estudar ainda vetor, né? A gente ainda não chegou lá nesse assunto. Beleza? Ok, Vetor vai ser um assunto que a gente vai tratar com bem carinho, bem cuidado, porque a gente vai usar ele bastante, né? Na metade da disciplina em diante. ok. Beleza. Ok. Pois é, Jorge, é o livro de. É o preço do Celta lá, né? Que a galera brincou. Todos os livros estão lá no Ava, Ciel. Todo esse material que eu estou mostrando aqui. Tá bom? Bom, então antes da gente tirar dúvidas aqui de vocês, eu quero só prepará-los para o próximo algoritmo fundamental, que a gente não vai ver hoje, mas eu já quero deixar vocês preparados. O próximo algoritmo é o cálculo de uma série infinita, tá? E nesse algoritmo, que é um algoritmo iterativo, a gente vai usar como exemplo isso daqui, essa série, né? Vamos calcular uma série como essa daqui. E aí a gente vai usar o fatorial várias vezes, repetidamente, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou preparar já vocês para o próximo algoritmo. O que é que a gente pode fazer aqui, pessoal? Esse algoritmo aqui, ó,
Ele é o algoritmo fundamental. Essas linhas que eu selecionei são elas que vão calcular o fatorial de um número. Tá certo? Ele é o coração do algoritmo do fatorial. O que que a gente pode fazer? Numa situação como essa, a gente vai trabalhar na próxima semana, eu vou calcular o fatorial várias vezes, de vários números. Então, a gente pode criar uma função para ficar chamando essa função várias vezes, sempre que a gente quiser. Ok? Então, como é que a gente pode fazer isso? Pode fazer da seguinte maneira. Eu posso criar aqui uma function, vou chamar de fatorial. O que essa function vai fazer? Ela vai receber um número n qualquer, eu vou chamar aqui de n, e essa função vai retornar o valor do fatorial desse número n. Tá? Vou tirar isso aqui, deixar aqui fora. Então, a nossa function fatorial vai fazer isso daqui, ó. Ela tem o algoritmo do fatorial dentro dela. Ela vai receber um número n, vai calcular aqui o produto e ela vai retornar o valor desse produto calculado. Então aqui eu tenho a minha função fatorial, né, criada, e eu posso usá-la quantas vezes eu quiser. Tá certo? Posso usá-la quantas vezes eu quiser. Aí aqui no nosso código, eu vou até separar aqui, é o código principal, né? Ou rotina principal. Esse código aqui é só o código da função, né? É auxiliar. O código principal é esse aqui. Eu vou ler aqui um número n, tá? Eu vou chamar de x aqui. Número x qualquer. Vou mudar o nome da variável. Aí eu posso fazer o seguinte. Posso fazer isso, ó. Vou criar uma variável chamada resultado. E o resultado vai receber fatorial do x. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou digitar um número, vou armazenar esse número na variável x e vou chamar a função fatorial entregando para ela o valor x. Aí o que é que essa função vai fazer? Ela vai fazer esse código aqui, ó. Ela vai executar isso daqui. Ela vai receber o valor do x. Aí aqui ela vai pegar aquele valor do x e atribui para essa variável n, né? E aí ele executa esse código aqui. Aí no final, torna o valor da variável produto. Ele vai retornar isso daí. Retorna para onde? Retorna para cá. E aí esse valor ele atribui para o resultado. Então, por exemplo, se eu digitar 5, ele vai fazer aqui fatorial do 5. Aí ele vai usar o 5 aqui no valor do n e vai retornar o resultado aqui, né? O valor da variável produto, que vai ser 120. Aí aquele return produto lá vai fazer isso aqui, ó, transformar isso em 120. E aí ele joga o 120 aqui na variável resultado. E aí eu exibo aqui a variável resultado. Tá? Então eu posso, né, usar dessa maneira. Posso colocar aquele algoritmo dentro de uma função.
Se a gente executar aqui agora, ele vai dar a mesma coisa. Ok? Ou a gente poderia fazer até o seguinte, observem que essa função que a gente criou, ela funciona como aquelas funções lá, math.trunc, math.round, né? Que a gente estava usando lá. math.sqrt, que calcula a raiz quadrada, né? É uma função matemática que a gente criou, é nossa aqui. Então a gente pode fazer inclusive isso, ó. Em vez de jogar numa variável, eu posso colocar direto aqui, ó. Eu vou escrever fatorial de x. Aí ele vai passar o x para a função fatorial e a função fatorial vai retornar o valor para cá. E esse valor que ela retorna, exibir. Ok? Então eu posso colocar o meu algoritmo do fatorial dentro de uma função. E aí essa função a gente vai usar na próxima semana para fazer a série infinita. Certo? Cálculo da série infinita. Professor, Bom, só uma só pergunta. para... Pode falar. Esse N do negócio do fatorial serve para qualquer número? Qualquer número significa o quê? Qualquer número que eu botar aqui, ó, na hora que eu estiver executando, que eu chamar a função, qualquer valor que eu passar aqui, esse valor vai ser transferido para esse N aqui. Então não precisa essa letra aqui ser igual a essa, tá? Então Posso esse inclusive N é botar só um mesmo número para, aqui. como pode dizer, para nomear, né? Para nomear, exatamente. Para Beleza. nomear o valor que ele vai receber. Esse N, na verdade, é uma variável. Ok. Bom, dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Tem não, George. Infelizmente não tem um livro. Né? Eu estou até pensando em... Eu fiz esse material aqui justamente pensando, né, em ajudar aí o pessoal que gosta daquele livro e quer aprender por ele. Né? Então, eu espero um dia traduzir todos os capítulos dele, né, para disponibilizar aí para vocês. Aí eu comecei do capítulo 2, que é o Professor, mais uma outra interessante. pergunta. No nosso curso de ciência da computação, a gente vai aprender a criar, tipo, drivers, alguma coisa assim do tipo? Cara, criar o driver especificamente não, mas vocês vão aprender técnicas, recursos que vão possibilitar vocês criarem driver. Tá? Porque eu acho uma coisa incrível um programa tentar fazer com que as máquinas comuniquem melhor. Isso. É por isso que vocês têm disciplina de fundamentos de sistema computacional, de arquitetura de computadores, né? Que é exatamente para conhecer um pouco do hardware e vocês poderem escreverem driver para, né, dispositivos. Então, o curso de ciência da computação vai dar esses fundamentos aí para você. Não só ciência, quanto engenharia de computação. Certo. Então, não tem uma disciplina onde vocês, hoje vamos aprender a fazer um driver. Não. Mas vocês vão aprender os fundamentos para fazer isso. Pode ser que algum professor passe isso como trabalho, né, em alguma disciplina. Aí vocês vão criar o driver. É por causa que apareceu uma atualização aqui, aí eu pensei, nossa, será que no nosso curso a gente vai aprender a fazer isso? Pois é, atualização de quê? Driver de que dispositivo? Da minha placa de vídeo. Placa de vídeo. Pronto.
Aí, como vocês já vão ter arquitetura de computadores, então vocês vão saber como é que funciona, né, um processador, vocês vão saber a assembly, que é a linguagem do processador, né? Então, vocês já vão ter aí essas ferramentas. Aí, para escrever o driver, vocês vão precisar apenas baixar o manual daquela placa, né? O manual que tem lá toda a arquitetura descrevendo ele. Aí, como vocês já vão saber a arquitetura de computadores, o que é um flip-flop, isso aqui, aquela porta lógica, aí vocês conseguem escrever um driver. O senhor já escreveu algum? Não, cara. Não, nunca escrevi. Nunca escrevi. Mas o pessoal que vai para a linha, a minha linha foi mais, eu fui para o lado de desenvolvimento de banco de dados, né? Essa parte de trabalhar com dados. O pessoal que vai para a área de sistemas operacionais, que tem a ciência da computação, ela tem várias áreas. Então, o pessoal que vai para a área de sistemas operacionais, que gosta e se aprofunda, aí o pessoal escreve driver mesmo. Escreve mesmo, valendo. Aí geralmente usa a linguagem chamada C. Ok. Beleza? Ok, pessoal. Dúvidas, perguntas? Bom, então é isso. Então, de algoritmo fundamental, eu vou parar por aqui. E agora eu vou tirar dúvidas aí de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida aí das listas, eu já liberei Eu para tenho vocês. uma dúvida a respeito da lista, só que acho que é da lista 4 que o senhor disponibilizou. Isso. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Lista 4. Já Que está assim, liberado. o programa tá rodando, tá mostrando os números, só que ainda tá dando o negócio chato do wrong answer. Certo. É a primeira questão, é? É a primeira questão. Beleza. Vou abrir aqui teu Certo. código, tá? Pronto, vamos lá. Só abrindo um parêntese aqui, é até interessante, Gabriel, essa tua pergunta aí, né, se vai aprender a usar o Drive e tudo mais, um curso de ciência da computação. Geralmente os alunos têm essa dúvida, né? O que é que eu vou aprender? Ou então, eu estou vendo coisa que eu não vou usar. Então, assim, o curso de Não, isso é ciência da porque é bem computação amplo a situação. é amplo, exatamente, né? Então, vocês vão conhecer toda a ciência da computação. E aí vai ter aquela área em que você vai se identificar e vai se especializar, né? Então, por mais que vocês não vão trabalhar numa determinada área, mas vocês vão sair do curso com aquele conhecimento, né, fundamental para que, se um dia for, você se especialize nele, né? E aí é uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos: nunca diga, eu nunca vou usar isso. Jamais fale isso, né? Eu falo isso com experiência própria. Eu lembro quando eu era aluno, às vezes eu via assim uma matéria, cara, eu nunca vou usar um negócio desse. Tudo bem, eu vou estudar, vou tirar minha nota lá, boa, que eu tinha interesse de fazer mestrado e tudo mais, mas eu nunca vou usar isso daí. Só que 10 anos depois eu estava lá usando aquela coisa que eu dizia que jamais ia usar, né? Então, a vida realmente ela dá voltas. A gente acha que não vai usar uma determinada coisa, né? Conteúdo, mas pode ser que você caia num projeto que por acaso você vai ter que usar aquele negócio. Então, é um negócio realmente interessante, tá? Então, aí a importância de ter essa visão ampla da área. Do mesmo jeito, o pessoal da engenharia de computação, né? Tem coisas que vocês não vão usar, pelo menos não pretendem, mas pode ser que um dia passe a usar. Vamos lá. Está dando 10% de wrong answer. Aqui no caso, deixa eu copiar para cá. Quando é 10%, quer dizer que só tem um detalhe que não tá. Como é que é? Significa o seguinte: de todos os testes que o Uri fez,
você acertou 90%, 10% deu erro. Então, realmente só tem um detalhe besta que tá faltando. Exatamente. Tá. Então aqui, ó, vamos lá, vamos só entender aqui o problema. Você vai ler 6 valores, vão ser ou número negativo ou positivo, não vai ter número zero, ok? Pois é. E depois você vai dizer a quantidade de valores positivos que foram digitados. Então aqui você leu valores, a quantidade, perfeito. Aí aqui só um detalhe. Como essa é uma quantidade de valores, isso aqui é um número inteiro, né? Na verdade, é o Seguinte, número decimal por causa que eu tinha visto ali na entrada, números decimais também. isso. Só que veja bem, você está perguntando a quantidade de valores. Então a quantidade, né, de números que vão ser fornecidos é uma quantidade inteira. No caso aqui são 6, né? Então por isso que eu botei aqui um paciente. Aí o número que vai ser lido, aí esse sim é o valor que é um passe float. Beleza. Aí você fez aqui números que você usou, perfeito. Positivos, 0. Então aqui você já está usando o fundamento lá da contagem, né? Esse aqui é o teu contador, ó. Se o número que você leu é maior do que 0, ele é um número positivo. Positivo recebe positivo mais 1. Perfeito. Então aqui você usou aquele fundamento lá da contagem. Aí ficou aqui no for e depois mostrou tantos valores positivos. Então vamos lá. Enquanto o i for menor do que valores, aqui o ideal, Gabriel, esse i igual a 0, fica aqui, ó. É a primeira parte do for, tá? É porque eu tinha lido no fórum do GitHub que a primeira parte do for é opcional também. Na verdade, tudo que tá entre parênteses pode ser opcional. Exatamente, exatamente. Aí por isso que eu não sei se foi nessa turma ou se foi em outra que eu falei isso, que tem gente que usa o for como se fosse o while, né? Então, como o for é opcional, cada uma dessas partes aqui, eu vejo muita gente usando justamente isso daqui, ó. Às vezes tira esse i mais daqui. Então isso daqui é um for, mas na verdade você está usando ele como o while, né? Então é comum realmente o pessoal, você vê isso na internet, a galera dizendo isso. Mas aí eu vou botar aqui só para deixar o for do jeito que ele tem que ser. Mas isso aqui ainda não é o erro, tá? Eu estou só fazendo aqui uns ajustes no código. Aqui ainda não está o problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte. Ele diz que o programa sempre vai ler 6 valores. O teu código está fazendo o seguinte, ele está genérico. Ele está perguntando a quantidade de valores. Então, eu posso botar aqui 10, 4, 3. Né? Então, essa quantidade de valores aqui, o código está pedindo para ler. O teu código está pedindo para ser lido. Então, vou rodar aqui. Tá. Então tem que ser 6 valores exatos, não pode ser o que o usuário botar, então, né? Isso. Então, lá no caso da Tá. questão, esse valores aqui sempre é 6, ó. Sempre, você pode até botar para não mexer tanto no teu código, já que ele está bem legal, está genérico, né? Aí agora você fixou. Ele vai sempre ler 6. Aí agora sim, vou botar 7 menos 5, 6. 6.4, 4.6 e 12. Então, como ele disse que sempre são 6 valores, tem que deixar isso aqui fixo.
Ou então você põe um 6 aqui, se quiser. E aí não usa essa Beleza. variável. Eu demorei acho que foi uns 15 minutos pra fazer esse negócio, de tanto que quebrei minha cabeça. Não, mas foi bom você ter feito assim. Eu gostei porque você fez assim, porque você já está pensando, né, de forma generalista. Não, eu vou fazer um código que ele vai ser independente. A questão disse 6, mas eu vou fazer um independente aqui, né, genérico. Mas aí, para que o Uri corrija lá, né, como ele disse que sempre vão ser 6, Porque mas foi eu bom acho você ter que eu feito tava assim. pensando mais. Acho que foi, na verdade, erro de leitura, porque eu devia ter prestado atenção. Deu 6 valores. Não tipo que o usuário Aham, põe os 6 valores assim. Acho que só foi isso. entendi. Tranquilo, beleza. Ok. Mais dúvidas aí, pessoal? Hum... Ciel, a segunda lista que tu está dizendo da AV2, é? É, a segunda lista da AV2, é a dos vetores. Quando vocês terminarem, quando a gente terminar de ver os algoritmos fundamentais, que aí a gente vai ver vetor, aí eu já libero. Provavelmente, como semana que vem tem um feriado, né? Então a gente vai, provavelmente na outra semana eu devo liberar, daqui a 15 dias. Então vamos lá. Sávio, posso falar. Vou falar já já de Fibonacci, tá? Ele é um algoritmo fundamental em si. Vou só dar uma olhada aqui a segunda do André. Positivos e média. Vai ler 6 valores. Ela é uma extensão da primeira, né? Ela é a primeira, só que agora, em vez de dizer os valores positivos, você vai dizer a média dos valores positivos. Ok? Então, vou pegar aqui o código do André. Vou jogar aqui. Então, tá fazendo aqui o for, né, até 6, perfeito. Ele quer a quantidade de valores positivos e a quantidade de valores digitais. Como ele disse que não vai mandar nenhum valor nulo, ele nunca vai mandar um zero, tudo bem. Esse teu código vai funcionar. Mas caso, só uma observação, caso ele forneça um valor zero aqui, esse teu código ia falhar, porque o zero ele não é positivo, né? Ele é não negativo. Aí você tinha que tirar esse igual aqui. Mas como ele nunca vai fornecer o zero, tudo bem, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Aí calculou aqui a média. Como? Você criou um contador perfeito, ó. O que é a média? É a soma dividido pela quantidade. É a soma dos números dividido pela quantidade de números. Aí você criou um contador aqui que está sendo incrementado toda vez que encontra um número positivo. Beleza. Aí aqui você somou, vai somando e jogou isso nesse variável x, dividiu, perfeito. Média to fixed. Ele está dando 5%. Vamos rodar aqui para ver, né? 7,
menos 5, 6, menos 3,4, 4,8, não, 4,6 e 12. 4 valores positivos e deu 7,3. Era para ser 7,4. Então estamos tendo aqui um problema com relação a esse arredondamento. Então vamos só analisar aqui o seguinte. O M é 0. Você está somando. Aí aqui, na verdade, esse comando aqui, André, a gente tem duas coisas. O que é que está acontecendo aqui? Só entender aqui esse teu código. Ó. Quando você bota uma linha como essa, na verdade, você está fazendo duas coisas aqui. Você primeiro está fazendo M recebe M mais números. Então você está acumulando aqui a soma. E depois você está pegando o valor do M e está jogando no X. Você tem dois comandos aqui. E aí está fazendo, somando, joga no X. Quando sai, você faz o X dividido pelo A. Vou rodar aqui de novo, só para confirmar. Sete menos 5, 6, menos 3,4, 4,6 e 12. Ok. Eu vou só fazer o seguinte. Vou tirar isso. E aqui, em vez de fazer X dividido por A, fazer M dividido por A. Né? Quando ele terminar esse for, o M vai ter aquele valor da soma lá acumulado. E o A vai ter a quantidade. Então vai estar ok. Vou rodar de novo. 7 menos 5, 6. 3,4, 4,6 e 12. Ok. Deixar aqui. Então isso não é isso que está interferindo. O que está interferindo, o que pode estar interferindo, deixa eu ver aqui. Sete menos 5, 6, menos 3,4, 4,6 e 12. Estranho. Coisa aqui, André, que tem alguma coisa aqui que não está. Deve ser uma coisa muito besta, muito sutil. 7 menos 5, 6. Menos 3,4, 4,6 e 12. 7,25. Por isso está dando 7,3.
Na verdade, o valor é 7,4. Sete menos 5, 6, menos 3, 4 e 12. Ah, é aqui, ó, André. Tu tá usando paciente. Número. Aí, por isso tá dando. Ele tá pegando só a parte inteira daqueles números. Vamos fazer agora. 7 menos 5, 6. Menos 3,4, 4,6 e 12. É. Então pronto. É só isso aqui, André. Passe float. Que os números são flutuantes. O código tá ok. A lógica tá ok. Beleza aí, André? Pronto. Geralmente é só uma besteira assim mesmo, quando a gente não enxerga, né, o que é. Ok. Terminou não, Josh? Estamos só vendo, tirando dúvida aqui, tá? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Ninguém tem mais dúvida, né? Então o Sávio pediu aí, a dúvida dele é o algoritmo lá, a questão do Fibonacci, né? Ele pediu para tirar dúvida lá do Fibonacci. É o seguinte, o Fibonacci, beleza, Sávio? Eu vou só comentar aqui, eu não vou nem resolver ela não, mas eu vou comentar, depois você pode dar uma olhada lá na aula. Beleza. O Fibonacci, né, que é a questão que o Sávio aí pediu, então uma das questões aqui é a série de Fibonacci. Ele, por si só, ele já é um algoritmo fundamental. Então, é o algoritmo número 6, tá bom? Então, a série de Fibonacci, ele é o algoritmo número 6. A gente vai falar sobre ele na próxima semana. Agora, caso alguém, né, queira, não, professor, já quero fazer logo, aproveitar o feriado aí, né? Vão ser segunda e terça de feriado. Eu quero fazer aí toda a minha lista. Então, você pode pegar um material, né, da apostila lá, vai lá na série de Fibonacci, vai lá no algoritmo número 6, série de Fibonacci, e dá uma lida para entender lá o processo. Tem um algoritmo lá. Então você pode ver e pode entender aí o algoritmo da série de Fibonacci. Tá certo? E aí você pode usar a lógica que tem lá nesse material para resolver a questão aqui que fala do Fibonacci. Mas aí na próxima semana a gente vai estudar esse algoritmo aí com detalhes. Beleza? Bom, dúvidas aí, pessoal? Mais dúvidas? Não, né? Então pronto. Então eu vou finalizar por aqui. Continuem aí a lista de algoritmos fundamentais. Tragam as dúvidas na próxima aula, na quinta-feira, tá? E aí na próxima terça a gente não tem aula porque é feriado. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bom final de semana, bom feriado e até quinta-feira. Tchau, tchau.